do Mundo. Vou te falar sobre Memphis Depay, ele que jogou aí por pouco mais de 20 minutos defendendo a seleção holandesa. Há uma cobrança em relação ao valor que ele deseja receber ou reduzir para permanecer no Corinthians por mais 2 temporadas. Eu vou te contar. Vou te contar isso agora, nesse blend de informações. Vou te falar também nesse blend que o Osmar Stabile, presidente do Corinthians, deu explicações de sua viagem aos Estados Unidos. Ele estava, inclusive, nas arquibancadas assistindo o jogo do Brasil contra Marrocos, a estreia da seleção brasileira. Também vou te falar nesse blend de informações precisas sobre uma reunião com o Guinegão, e essa reunião pode ser decisiva em relação ao futuro do jogador. E tem também 2 jogadores que estão fora dos planos de Fernando Diniz no elenco profissional do Timão. Bora falar muito do Sport Clube Corinthians Paulista? Olha só, vai ocorrer uma reunião essa semana entre os representantes do Guinegão e a diretoria corintiana. Na verdade, o staff do Guinegão já pretendia viajar nesta segunda-feira para São Paulo para se reunir com a diretoria corintiana e tentar, né, iniciar aí o que seria, né, a solução do futuro de Guinegão. O problema é que o presidente do Corinthians viajou para os Estados Unidos e agora, né, o staff do Guinegão aguarda o retorno do mandatário corintiano, né, para marcar essa reunião. Na verdade, eles pretendem chegar no clube realmente, né, vão ligar, falar que estão indo, mas a ideia já é, o mais rápido possível, conversar com o presidente Osmar Stabile e passar a situação do Guinegão. O Guinegão não está contente no Corinthians, se for para continuar nem sendo utilizado, né? É claro que o menino não quer, não está exigindo nada de titularidade, né? Nem devia, claro, e nem deve, né? Mas ele não quer ficar nessa condição de não ser aproveitado. Ele não foi aproveitado uma vez sequer pelo Fernando Diniz. É incrível, né? Talvez o único jogador que não foi aproveitado pelo Fernando Diniz, um atleta que ano passado rendeu, e inclusive o Corinthians recebeu propostas de 15 milhões de euros e de 20 milhões de dólares. E agora, né, se chegar uma proposta de 12 milhões de dólares, segundo o staff do jogador, é muito, de 10, de 12. A ideia é ou vender em definitivo, né, o Zenit ainda tem interesse no jogador, né, um clube da Suíça, enfim, um clube da Arábia. A ideia é tentar levar uma proposta ao Corinthians, por uma venda em definitivo, que é a prioridade do Corinthians, ou por empréstimo. Por empréstimo, né, apareceu o Inter de Porto Alegre, que vazou informação, eles ficaram super descontentes com isso, e também mais 2 clubes do futebol brasileiro. Então, essa semana, assim que o presidente Osmar Stabile voltar de viagem, o staff do Guinegão se reúne com o Corinthians para apresentar, inclusive, propostas já definitivas de clubes que estão interessados no Guinegão, tá certo? E uma posição do Corinthians, que se não for para utilizar o jogador, pelo menos aceitar um empréstimo, o Corinthians que quer somente a venda, tá certo? Deixa o like, comente aqui embaixo e vamos seguir falando muito do Coringão. Ó, e não é só o Guinegão, hein, que não agrada muito o técnico Fernando Diniz. Informação que me chega é que o lateral Hugo Farias, que se recupera de uma cirurgia, né, no joelho, e também o zagueiro André Ramalho, que chegou a ser titular do Corinthians, né, em 2024, 2025, eles estão fora, né, os 2 estão fora dos planos do técnico Fernando Diniz para a sequência da temporada. Não quer dizer que eles vão ficar encostados, como aconteceu com o Alex Santana, né, sob o comando do técnico Dorival Júnior. Mas, né, a cúpula corintiana, a comissão técnica, já avisou, né, a diretoria para tentar arrumar clube para os jogadores e tentar negociar. O André Ramalho, o sonho do Corinthians é tentar negociar com o Inter, né? Depois da especulação, o Corinthians ficou aí de, né, antenas, né, ligadas para saber se o Inter enviaria uma proposta. Como o Inter não enviou uma proposta, né, o Corinthians, né, através de um representante, entrou em contato com o Fabinho Soldado para saber se existe interesse do Inter no André Ramalho. Então, resumindo, o André Ramalho foi oferecido ao Inter, né? Vamos saber se vai ocorrer agora, né, o interesse, né, o interesse do Fabinho Soldado e do Internacional de Porto Alegre no zagueiro, né? Lembrando que foi o Fabinho que levou o André Ramalho para o Corinthians, né? E o Soldado, na época, foi muito elogiado, porque o André Ramalho foi muito bem, sim, em 2024, não podemos negar. Vamos aguardar. Já o Hugo, lateral, né, tá desde lá da época do William, nunca se firmou,
esse realmente é um jogador que não dá nem para polemizar em relação à possível saída dele, né? O Corinthians já tem o Bidu como titular na lateral esquerda e na reserva o Anchilleri. Vamos aguardar os dois fora dos planos. Você concorda com isso? Deixa o like, comente aqui embaixo. O presidente Osmar Stabile, ele deu explicações, né? A gente estava cobrando explicações, recebi até uma mensagem dele aqui sobre a ida dele, né, aos Estados Unidos. Vamos lá, abre aspas, porque eu cobrei essas explicações aí do presidente. Oportunidade na Copa do Mundo. Vim a Nova York a trabalho e achei importante compartilhar algumas reflexões, já que mesmo estando nos Estados Unidos, continuava comprometido e ativo nas minhas funções institucionais. Como você é uma pessoa inteligente, sabe que muitas vezes não é necessário estar fisicamente presente para assinar documentos ou negociar com nossos atuais parceiros. A tecnologia e os mecanismos administrativos permitem uma gestão eficiente à distância. No entanto, nesta viagem específica, houve um caso excepcional ligado à Copa do Mundo, que exigiu uma imersão da CBF e me levou a estar presente aqui pessoalmente. Vim com o objetivo claro de aproveitar esta oportunidade para encontrar parceiros estratégicos, especialmente em virtude da repercussão e do alcance global do evento. Não podemos pensar pequeno diante das ocasiões como esta. É fundamental ter uma visão ampla, pois a chance de firmar alianças e fortalecer relações comerciais futuras é singular. Vale lembrar que dos clubes mais importantes do Brasil, quase todos estavam aqui representados pelos seus presidentes, mostrando o quanto a presença física pode fazer a diferença em novas negociações e alianças institucionais. Portanto, gostaria de ressaltar a importância de não subestimar o valor desses momentos, mesmo para pessoas experientes e estabelecidas. Estar presente em locais-chave pode abrir portas que à distância seriam muito difíceis de acessar, tá? Aqui o presidente Osmar Stabile, que está lá, né, nos Estados Unidos, e dá aí a sua explicação, né, dessa viagem que gerou, né, algumas críticas, tá? E um dos eventos, né, da CBF envolve, né, envolve aí eles conheceram um pouco mais da Major League Soccer, né, que é aí o campeonato, né, de futebol, né, nos Estados Unidos. Vamos ver, né, se essa aliança aí vai trazer alguma coisa aí interessante, tá? Já que é a principal liga aí de futebol norte-americana, né, eles querem saber principalmente a questão de ex-jogadores que investem lá, como eles levam estrelas para lá, aquela coisa toda. Enfim, vamos aguardar, tá, para ver o que vai acontecer, o que o Stabile pode trazer aí de interessante, né, e de edificante para o Corinthians aí na volta dessa viagem. Deixa o like, comente aqui embaixo. Encerrando esse blend de informações para falar um pouco sobre Memphis Depay. Eu pude acompanhar aí o pouco mais aí de 20 minutos, né, que ele esteve em campo pela seleção holandesa, entrou em campo na estreia da sua seleção, né, contra o Japão. A Holanda vencia por 2-1 e o Memphis, meu amigo, foi um desastre, né, porque ele toma um cartão amarelo, ajuda pouco na marcação, erra passes, perde bolas importantes que deram contra-ataques ao Japão. O Japão empata o jogo, né, quando o Memphis entrou cerca de 70 minutos, né, do segundo tempo de partida, né, o Japão perdia o jogo, né, a Holanda ganhava por 2-1 e o Memphis não teve aí um bom desempenho, ainda tomou um cartão amarelo ali por quase agressão no colega de profissão, né, que foi o jogador do Japão. Agora, em relação ao Corinthians, né, houve uma cobrança ao Marcelo Paes que ele precisa levar ao Corinthians, trazer ao Corinthians o valor que o Memphis deseja receber, ou pelo menos o desconto que o Memphis deseja, né, dar ao Corinthians para renovar o seu contrato. Isso porque o Corinthians ficou meio que, né, muita gente soltando informações de que o Corinthians fez proposta, ou que o Corinthians não fez proposta, enfim. O Corinthians quer saber logo e já há uma cobrança, né, em relação ao Marcelo Paes para que ele traga o mais rápido possível, né, esse valor. Eles não querem incomodar o Memphis, que está focado em relação à seleção holandesa, mas já houve o tipo de conversa o seguinte, ó,
É assim que a Holanda for eliminada, mais 24 horas depois, a gente precisa desses números, enfim, para tomar uma decisão. E se por acaso, falaram que se por acaso o Memphis entrar em contato com o Marcelo Paes no período de Copa do Mundo, pediram para que o Marcelo Paes, né, seja assim inconveniente, né, seja um amigo importuno, né, e venha importuno, né, e venha tentar tirar do Memphis esse valor, já que o que o Corinthians sabe até agora é um valor, né, que o Corinthians está tratando ainda como uma especulação de pessoas bem próximas ao Memphis, né, que dizem que ele quer ganhar 50 milhões de reais por ano, o que daria aí 3 milhões e meio, 3 milhões e 800 por mês, né? Isso sem falar que o contrato seria de 2 anos. O Corinthians não gostou desses valores e quer saber se é verdade, quer saber os valores reais, se esse valor não for verdadeiro. É isso. Então, a cobrança para o valor já, né, de Memphis Depay. Não importa se está disputando Copa do Mundo. O Corinthians quer saber e quer resolver o futuro, tá certo? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações.